acontece é aquilo que a gente é capaz de fazer. Eu li um dia desses, em algum lugar do mundo, um cartaz que dizia: viver não é esperar a tempestade passar. Viver é aprender a dançar na chuva. Talvez seja inevitável a gente se molhar um pouco, mas o caminho que nós escolhemos quando aceitamos ser juízes ou quando desejamos ser juízes é um caminho que está traçado e do qual nós não podemos nos desviar. A lógica de um juiz não é amigo e inimigo. A lógica de um juiz é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. O que às vezes é muito difícil nesse país de compadrio. Mas não há realização mais profunda, e tenho certeza que todos aqui sabem do que eu estou falando. Não há paz interior mais confortadora do que a do dever bem cumprido, como nós todos procuramos fazer, os que estamos aqui. Eu falei que o mundo vive um momento lúgubre, triste e agressivo, mas eu não gostaria de dar a essa conversa um tom negativo, pelo contrário. E queria, portanto, me desidentificar com o personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, do sujeito que foi ao médico, e o médico disse a ele: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. E o sujeito pergunta: bom, me dá a ruim primeiro. Se você só tem 24 horas de vida, o que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. O nosso tema é democracia, direitos fundamentais e inovação, e eu dividi essa apresentação nas 3 partes do nosso título: um pouco de democracia, um pouco de direitos fundamentais e um bocado de inovação. Começo, portanto, por democracia. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX. E nessa expressão se condensam 2 ideias, a de constitucionalismo e a de democracia. Constitucionalismo significa separação de poderes, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Democracia significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. Nesse arranjo institucional da democracia constitucional, a maior parte dos países do mundo também institui uma Suprema Corte ou uma Corte Constitucional, cujo papel é precisamente arbitrar as tensões que muitas vezes surgem entre democracia e Constituição, entre a vontade da maioria e o Estado de Direito e o respeito aos direitos fundamentais. Esse é o arranjo institucional que nós vivemos e queremos preservar. E eu disse que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. E assim nós entramos no século XXI com a consagração vitoriosa da democracia constitucional. Nos últimos tempos, no entanto, alguma coisa parece não estar indo muito bem, num contexto que os autores têm referido como recessão democrática, retrocesso democrático, legalismo autocrático, constitucionalismo abusivo, autoritarismos competitivos e outros nomes que procuram identificar este momento de erosão da democracia. E os exemplos são muitos: Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador,
Mesmo países de democracias consolidadas passaram por inquietações recentes, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Esta ascensão de um processo autoritário e populista em diferentes partes do mundo não se dá por acaso, se dá pelas deficiências e insuficiências da própria democracia. E, portanto, os que a defendem precisam ter a autocrítica e a percepção para identificar o que andou errado e o que nós precisamos fazer para restabelecer a crença nessa ideologia que nos une a todos. Porque as pessoas podem ter as visões mais diferentes da vida, mas é imprescindível nós compartilharmos um patrimônio comum de respeito e de consideração por valores e pelas pessoas, e que está esse conjunto na Constituição. Há algumas causas para essa recessão democrática. Em primeiro lugar, existem causas políticas. As pessoas não se sentem bem representadas. Há um problema na representação política na democracia e ela vai precisar se reinventar. E ainda o título do livro e a palestra do professor Lessig, que me antecedeu aqui, é precisamente "Não nos representam". E, portanto, as pessoas não sentem ter voz e relevância no atual arranjo institucional mundial e, por isso, se tornam presas fáceis dos discursos autoritários e dos discursos populistas. Eu devo dizer que, quando fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral até pouco tempo, eu gostaria de ter discutido a questão do sistema eleitoral, do voto distrital misto, do aumento da representação feminina nos órgãos partidários, da reserva de vaga para as mulheres na Câmara dos Deputados. Gostaria de ter discutido critérios objetivos de distribuição do fundo eleitoral e transparência na execução dessa despesa, mas infelizmente não foi possível. Gastei boa parte do meu tempo e da minha energia discutindo a bobagem do retrocesso ao voto impresso, que sempre havia sido o caminho da fraude. Há causas sociais também para o desprestígio contemporâneo da democracia, que não conseguiu equacionar no mundo e no Brasil, inclusive, o problema da pobreza extrema, do desemprego e, em muitas partes do mundo, da estagnação social. E a terceira causa de um certo desprestígio momentâneo da democracia, eu gostaria de enfatizar aqui porque considero muito importante, que são causas que eu identifiquei como culturais identitárias. Nós vivemos nas últimas décadas um tempo de ascensão de uma cultura de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, de ascensão da mulher, de ações afirmativas para negros, de respeito aos grupos LGBTQI+, de proteção às populações nativas, de respeito ao meio ambiente. Estranhamente, muita gente se sentiu excluída nesse processo histórico de inclusão dessas pessoas e dessas causas. Pessoas que lamentam a hegemonia perdida e também se tornaram presas fácil dos discursos autoritários e populistas. E como então nós vamos enfrentar a recessão democrática? Penso eu, aprimorando sistemas eleitorais e ampliando a interlocução com a sociedade. Em segundo lugar, enfrentando como a grande causa da humanidade e a grande causa brasileira a pobreza extrema, as desigualdades injustas e procurando qualificar as pessoas pela via da educação para esse mundo moderno que está chegando e para o qual boa parte das pessoas não está preparada. E em terceiro lugar, procurando convencer a todos que direitos humanos, igualdade das mulheres,
ação afirmativa para negros enquanto não se superar o racismo estrutural, respeito aos grupos LGBTQI+, preservação ambiental, proteção das comunidades indígenas que estavam aqui muito antes da gente, que têm direitos naturais. Essas causas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade. São as causas de inclusão de todas as pessoas, da emancipação de todas as pessoas. Portanto, são causas previstas na Constituição e que podem unir a todos, liberais, conservadores e progressistas, porque a dignidade humana e a emancipação das pessoas é o que faz com que cada um seja o melhor que pode ser. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que existe o Estado, é para isso que existe o direito, para fazer com que as pessoas sejam verdadeiramente o melhor que elas possam ser e que ao longo da sua trajetória possam se aprimorar e evoluir. Esse é o nosso capítulo sobre democracia. O segundo tema, e nosso segundo capítulo, é sobre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico interno. São os direitos morais que expressam uma reserva mínima de justiça que deve integrar o patrimônio jurídico de todas as pessoas. Direitos fundamentais são uma reserva mínima de justiça que incluem as liberdades, a igualdade e o mínimo existencial. No direito constitucional brasileiro, esses direitos fundamentais são políticos, individuais, sociais e difusos. E as três grandes características dos direitos fundamentais importantes para quem trabalha no mundo da realização da justiça são, primeira, a aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais, mesmo na inércia do legislativo ou do executivo. Em segundo lugar, e muito importante, direitos fundamentais não dependem das maiorias políticas e são oponíveis às maiorias políticas. E em terceiro lugar, e muito importante para o nosso tema final, é a abertura do catálogo dos direitos fundamentais. Há um conjunto de direitos fundamentais expressos na Constituição, há um conjunto de direitos implícitos na Constituição, mas há direitos que se agregam evolutivamente aos direitos fundamentais já existentes, seja por tratado internacional, como aconteceu com a proteção das pessoas deficientes, seja por emenda constitucional, como acaba de acontecer pela inclusão no artigo 5º do direito fundamental à proteção de dados, seja por uma interpretação evolutiva que hoje reconhece um imperativo direito à inclusão digital. Uma criança hoje que não tem acesso a uma rede de computadores e a um dispositivo que lhe dê acesso a essa rede, ela fica defasada no tempo, ela fica para trás e nós estaremos produzindo uma nova geração perdida se não produzirmos inclusão digital para todos. Portanto, há direitos que surgem ao longo da trajetória evolutiva dos países e das sociedades. Por isso que o catálogo de direitos fundamentais é aberto. Com isso, eu assento as ideias básicas que gostaria de assentar sobre direitos fundamentais. Eu sempre gosto de começar pelo estabelecimento das ideias básicas e acho que isso faz com que todo mundo parta dos mesmos pressupostos. Eu sempre me lembro de uma história que eu vi de um desembargador no Rio, um professor também. Ele disse que numa determinada Câmara do Tribunal havia um desembargador que sempre que tinha uma votação importante e delicada, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, refletia, depois botava o papelucho de volta e trancava a gavetinha. Passava o tempo, nova questão difícil, ele de novo abria a gavetinha, olhava com ar circunspecto aquele papelucho, refletia e guardava o papelucho. Pois esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição.
e os seus colegas de câmara, ínclitos e probos como eram, não resistiram, todavia, à tentação. Voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e de lá sacaram o tal do papelucho misterioso que resolvia todos os problemas. E o papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Cada um nessa vida sabe as dificuldades que carrega. E chegamos então à terceira e última parte da nossa conversa, um pouco mais detalhada, que é sobre o tema da inovação. E essa revolução silenciosa que está marcando as nossas vidas, sobretudo os mais antigos. Nós temos que reaprender e temos que nos readaptar a cada dia, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. E eu, para estabelecer uma cadeia lógica, eu vou gastar 3 parágrafos com uma brevíssima história da humanidade e da tecnologia. Tudo começou há 13,5 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, quando surgiu o universo e os seus elementos fundamentais: matéria, energia, tempo e espaço. Pouco mais de 9 bilhões de anos depois surge o Sistema Solar e com ele a Terra. Há 2,5 bilhões de anos surge vida orgânica na Terra e os nossos ancestrais diretos, o Homo sapiens, tem sua linhagem reconduzida a mais ou menos 70 mil anos. Portanto, nós somos crianças no universo, se isso puder servir de algum alento. A escrita só foi inventada em 3.500 a 3.000 antes de Cristo. Antes disso, a Bíblia hebraica, a Ilíada grega, o Mahabharata indiano, as escrituras budistas, todos esses documentos passaram de geração para geração por narrativas orais. E ao longo da história, 3 grandes revoluções marcaram a evolução da humanidade: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica, na categorização feita pelo Yuval Harari. A revolução cognitiva se deu lá 70 mil anos atrás, quando alguma transformação no cérebro fez com que o Homo sapiens desenvolvesse a capacidade de comunicação, que é a linguagem, a capacidade de transmitir conhecimento, de transmitir ideias, registros que passam de geração para geração, sem que seja por transmissão via DNA, que é a única forma de transmissão dos outros seres com os quais nós compartilhamos o universo. Portanto, a comunicação marca o início da história. A Revolução Agrícola, há 10 mil anos atrás, outro dia, ela fixa o homem em determinados lugares. A Revolução Agrícola é a dominação de técnicas agrícolas e domesticação de animais que faz com que a condição humana deixe de ser nômade e passe a ser sedentária, e aí crie as tribos, os grupos, as cidades, os estados e os impérios. E por fim, chegando aonde nos interessa, a Revolução Científica, que começa ali na virada do século XV para o século XVI, com o Renascimento, e vai desde a obra revolucionária de Copérnico até a chegada do homem na Lua, até os dias de hoje. O conhecimento convencional identifica, no âmbito da Revolução Científica, 3 grandes revoluções industriais. Uma do final do século XVIII para o século XIX, simbolizada pelo vapor, e outra, a segunda, a partir do século XIX, iniciando o século XX, simbolizado pelo uso da energia elétrica como fonte para a produção em geral. E a terceira revolução, que é onde eu queria chegar, que é a dos dias de hoje, que é a revolução tecnológica, que é a revolução digital.
é a passagem da tecnologia analógica para a tecnologia digital. Esse mundo em que nós vivemos, que permitiu a massificação dos computadores pessoais, a massificação dos telefones inteligentes e a internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Nós vivemos sob a égide de um novo vocabulário, uma nova gramática, uma nova sintaxe, com palavras que identificam utilidades que até anteontem nós não conhecíamos e sem as quais já não saberíamos mais viver. Eu fiz aqui uma listinha dessas palavras e dessas utilidades e dessas ferramentas que passaram a ocupar em tempo integral as nossas vidas. Google, gostaria de dizer aos mais jovens que já houve vida na Terra antes de a gente poder dar um Google. Eu sou do tempo que não tinha controle remoto, a gente tinha que levantar para ir lá trocar o canal. WhatsApp, já houve vida na Terra sem WhatsApp. Uber, Dropbox, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu, hoje em dia tem Waze, Spotify. Outro dia recebi uma mensagem do Spotify que dizia assim: as músicas que você gosta são essas. Tá bom, muito obrigado. Amazon, iTunes, Netflix, YouTube. E para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo passou a ser o conceito mais importante dos nossos tempos. Aliás, o mundo mudou tanto quando muitos de nós aqui, eu e o Alexandre, certamente éramos mais jovens e mais bonitos. As maiores empresas eram as que produziam petróleo, como a Exxon e a Shell. As empresas mais valiosas do mundo eram essas, ou as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma delas figura entre as maiores empresas. As maiores empresas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Tiveram uma queda no último mês de abril. Essas empresas e mais a Netflix, sozinhas, perderam 1,37 trilhão de dólares, 80% do PIB do Brasil. E por acaso, e circunstancialmente, por causa da guerra da Ucrânia, a Aramco, que é a empresa de petróleo da Arábia Saudita, hoje passou a ser a mais valiosa, passou a Apple. Mas é uma questão conjuntural. Portanto, nós vivemos esse mundo extraordinário da inovação tecnológica e, evidentemente, precisamos colocar essa inovação a serviço da condição humana, com os cuidados próprios para nós não perdermos a nossa humanidade. O próprio Harari, num dos livros dele, lembrava que se uma jovem ou um jovem tiverem dois pretendentes, uma jovem ou um jovem tiver dois pretendentes e estiverem em dúvida sobre qual escolher, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre cada um deles. Eu escrevi a lápis na margem do meu livro assim: prefiro errar sozinho. Mas mesmo assim, nós estamos vivendo um mundo em que talvez as principais decisões acerca das nossas próprias vidas sejam melhor tomadas heteronomamente fora da gente. Essa é uma revolução profunda na visão liberal do mundo, que é a autodeterminação das pessoas. Portanto, nós vivemos questionamentos e situações que mudam o próprio significado de ser humano e os valores éticos que nós queremos preservar. Há muitos riscos. A tecnologia traz muitos proveitos, muitos proveitos. A vida é hoje muito melhor.
Não sou uma dessas pessoas que acha que a vida está ruim com tendência a piorar. A vida hoje é mais confortável, a gente vive mais tempo, a gente tem utilidades que tornam tudo mais fácil, mas há riscos envolvidos na tecnologia e no avanço tecnológico. Mas eu queria antes registrar as muitas coisas boas que abalaram o mundo em que nós vivemos, o mundo do direito, o mundo da magistratura. Cito alguns. O processo eletrônico, eu sei, tem o PJE, mas ainda assim, o processo eletrônico revolucionou as nossas vidas, acabou o papel. Os pais antigos, eu me lembro quando eu era estagiário, você chegava no fórum, tinha uma pilha de processos, você falava com um escrevente, ele levava 20 minutos para achar o processo, quando ele não dizia, olha, volta amanhã, porque hoje não deu, tudo de papel. De vez em quando o sujeito rasgava e tirava a nota promissória. Era um tempo quase selvagem. Hoje em dia os processos são eletrônicos, os dados do CNJ, dirigido pelo meu querido ex-aluno e amigo Walter Schwenkner, 96,9% dos processos que ingressaram na justiça já eram processos eletrônicos. Quase todos os tribunais, ou boa parte deles, já está 100% eletrônica nos 2 graus de jurisdição. No TSE, nós conseguimos digitalizar todos os processos que eram físicos. Nós hoje temos o plenário virtual, o Supremo aumentou imensamente a sua produtividade. Os advogados reclamam aqui e ali, às vezes com uma certa razão, mas aumentou imensamente a produtividade. Nós fazemos sessões por videoconferência. Ontem a sessão do Supremo, o presidente Fux estava aqui em Salvador, eu estava em Brasília, o ministro Lewandowski estava em São Paulo, e a gente faz uma sessão normal. E atravessamos a pandemia trabalhando assim. Eu decido, hoje provavelmente de tarde, vou produzir um monte de decisão, eu decido daqui e assino a decisão. Hoje em dia você decide e assina a decisão, posso estar em Brasília, em Londres ou em Vassouras. Portanto, a gente não deve subestimar como a vida ficou melhor e como a vida ficou mais fácil, com mais teletrabalho. E no sistema eleitoral brasileiro, com o voto eletrônico, nós acabamos com a fraude que marcava a história, manchava a história da democracia brasileira. Agora, existem riscos. A internet não virou uma grande ágora mundial, mas infelizmente um espaço no qual se praticam crimes variados, difunde-se ódio e desinformação e alimenta-se a polarização. O professor Lessig falava há pouco a respeito da tribalização. Esse é um problema. Os grupos que só falam para si. Nós perdemos um espaço público comum. É preciso que a imprensa profissional reocupe o espaço de criação de um patrimônio factual comum, a partir do qual as pessoas possam ter a opinião que quiserem. Mas quando as pessoas não conseguem concordar quanto aos fatos e se sentem à vontade para criar qualquer narrativa que atenda aos seus propósitos, a gente perde a capacidade de interlocução. E a perda da interlocução leva à intolerância e leva à violência. Isso aqui é uma caneta azul. A partir deste fato, alguém pode dizer, eu não gosto de azul, eu prefiro preto. Alguém pode dizer, essa é uma caneta importada, eu acho o fim da picada uma caneta importada no Brasil, ou eu acho que você é muito atrasado de usar caneta no mundo dos computadores pessoais. Tudo isso é possível, mas se alguém disser que isso é um pneu, nós não teremos capacidade de interlocução. Portanto, nós precisamos restabelecer na vida mundial e brasileira um mínimo de verdade factual, de honestidade quanto aos fatos. E a partir daí cada um terá a liberdade de ter a sua opinião. Nós temos, com a 4ª revolução industrial que se avizinha, que é a fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia e a inteligência artificial, os riscos da engenharia genética, os proveitos da engenharia genética para curar doenças. Dizem que o próximo projeto da humanidade é a imortalidade. Não sei, não tenho certeza se acham uma boa ideia. Outro dia ali na The Economist,
que quem nasce hoje vai viver 120 anos. Me deu uma preguiça, mas, enfim, pode ser que quando chegar perto do fim eu mude de ideia. Mas a engenharia genética, ela traz os proveitos das curas de doença, mas traz os riscos da clonagem, da eugenia e uma perigosíssima tentação que o Stephen Hawking advertia um pouco antes de morrer, que é a tentação de se fazer pessoas mais inteligentes, mais fortes e mais bonitas, brincando com a criação e possivelmente aumentando a desigualdade no mundo. Evidentemente, quando a gente identifica riscos, não são profecias para se realizarem, são profecias para não se realizarem. E aqui nós chegamos ao tópico final da nossa conversa, que é a inteligência artificial e o seu uso pelo poder judiciário. Esse avanço vertiginoso da inteligência artificial vai permitindo a transferência de capacidades decisórias tipicamente humanas para máquinas e para computadores, que todavia são alimentados com informações, estatísticas e dados que o homem introjeta no computador. Esse é um ponto muito importante quando se fala de inteligência artificial. As máquinas, pelo menos no estágio atual, elas não têm consciência, elas não têm discernimento, elas não distinguem certo ou errado, elas cumprem funções com as informações que são introjetadas nos seus diferentes sistemas. E, portanto, elas reproduzem aquilo que o operador da máquina introjeta. E opera por algoritmos, que numa definição simples é um conjunto de instruções que faz o computador funcionar e orienta as decisões que ele vai tomar. As potencialidades para o judiciário são imensas. O CNJ criou um mapeamento dos projetos de utilização de inteligência artificial pelos tribunais. A última vez que eu consegui a estatística, havia mais de 40 projetos, espalhados por 32 tribunais. E no Supremo Tribunal Federal, merecem destaque alguns projetos. Um deles, que vem dando muito certo, chama-se Victor, foi implantado na gestão da ministra Carmen Lúcia, que é uma ferramenta desenvolvida em parceria com a UNB, em que chega o recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, e o programa é capaz de identificar as principais peças, portanto a gente não tem que ficar procurando, você já fica sabendo a peça de recurso, a decisão recorrida, agrupa esses processos por temas e já identifica qual o tema de repercussão geral incide sobre aquela matéria, se houver algum tema de repercussão geral. Tanto hoje no Supremo se faz em segundos uma tarefa que levava um vasto tempo quando feita manualmente pelos servidores. Acaba de ser lançada uma nova ferramenta chamada RAFA. O nome é simpático, o apelido é simpático, o nome é pomposo, Reinforcement Algorithm for Agenda 2030. Deus sabe por que eles optaram por esse texto em inglês, mas é um algoritmo de inteligência artificial que classifica todos os processos de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, os objetivos sustentáveis de 2030, que foi uma coisa notável que o presidente Luiz Fux fez, de associar cada processo que entra em pauta a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Começamos esses dias, começamos, majestade, porque eu não participei, mas estou lá dentro e acompanho o programa de Corte Aberta, que é um novo programa de governança de dados. O mundo hoje é feito de dados e informações, a gente recebe milhares de informações e, portanto, a capacidade de organizá-las adequadamente e facilitar para o usuário é um salto de qualidade na vida. E, portanto, e já para concluir, em breve
a inteligência artificial vai começar a nos ajudar crescentemente, eu penso, na produção de decisões. Um país que tem 75 milhões de processos em andamento precisa utilizar a inteligência artificial para otimizar a qualidade da justiça e, portanto, nós vamos ter em breve minutas de decisões judiciais começando a ser produzidas por inteligência artificial sob evidente supervisão judicial. E aí, quando isso acontecer, porque nós vamos caminhar para isso, é preciso ter em conta dois cuidados muito importantes, que, aliás, foram destacados numa tese de doutorado da Isabela Ferrari, chamada Discriminação Algorítmica e Poder Judiciário. É que os algoritmos são opacos, a gente não consegue reconstituir plenamente como eles operam, até porque eles têm uma capacidade de aprendizado e, portanto, há uma certa opacidade, uma dificuldade, muitas vezes, de entender a lógica que foi seguida e o risco dos efeitos discriminatórios, porque as máquinas são alimentadas com as informações que os homens e as mulheres colocam lá dentro e, portanto, se ali se reproduzirem os preconceitos e as discriminações existentes na sociedade, a máquina também vai incidir nesse mesmo tipo de desvio. A doutora Renata Gil, nossa querida presidente, quase rainha, me disse que eu devia falar até 40 minutos, portanto, está dando a minha hora e eu vou encerrar aqui, e eu gosto de ser criterioso em cumprir tempo, e eu sempre lembro, algumas pessoas já terão me ouvido dizer isso, eu li certa vez que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras. E William Harrison fez o mais longo discurso na presidência dos Estados Unidos, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, em janeiro, inverno alto, onde as posses são feitas ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite, e eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu sempre me preocupo em terminar dentro do prazo que me deram. Eu gostaria de, em conclusão, e num ambiente importante como esse, dizer que o judiciário é composto de um dos corpos técnicos mais qualificados do país. Para ser juiz, alguém tem que ter cursado uma faculdade de direito e tem que ter passado num concurso sério e difícil, como regra geral. Apesar de eu defender e pedir o apoio de todos, nós devíamos criar um exame nacional de magistratura, um provão. E depois os tribunais organizam os seus concursos. Mas há espaços da vida brasileira onde oligarquias ainda fazem coisas erradas. E, portanto, um filtro mínimo nacional, talvez conduzido pela Escola Nacional de Magistratura, eu sempre acho que é uma boa ideia. Mas a magistratura é um corpo técnico altamente qualificado. O orçamento do judiciário brasileiro é um orçamento relevante em contraste com os outros países do mundo. Portanto, nós temos um corpo técnico altamente qualificado e temos o dinheiro possível num país com as circunstâncias do Brasil. Mas nós prestamos um serviço que precisa ser aprimorado. Eu digo nós do Supremo, do STJ, do segundo grau, do primeiro grau, nas turmas recursais em geral. Nós temos um problema de celeridade no judiciário brasileiro e nós precisamos ter as melhores cabeças que estão aqui ajudando a equacioná-lo. As estatísticas são assustadoras às vezes. O processo de conhecimento leva em média mais de 3 anos. A execução leva em média mais de 4 anos. Somando um com o outro dá 7 anos. Não é razoável. E, portanto, nós temos que pensar o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso trabalho. É um serviço público que nós prestamos. A justiça é um gênero de primeira necessidade e, portanto, procurar aprimorá-la com qualidade faz parte do nosso trabalho.
Sem qualidade não adianta, e com arbitrariedade também não. Eu sempre me lembro de um amigo meu que disse que foi à Índia, pegou uma daquelas carretinhas que fazem o transporte, o sujeito atravessou um sinal, parou no meio da rua, o guarda foi lá, mandou ele abrir a janela e pá! Deu um tapa nele, disse, agora pode ir. Justiça muito rápida, mas evidentemente ninguém quer um modelo com esse tipo de arbitrariedade. Eu termino. E gostaria de terminar num tom positivo, para dizer que o filme da história brasileira e da democracia brasileira é um filme bom. Às vezes a fotografia fica assustadora. E não sei se perceberam, eu tive muito cuidado de não dizer absolutamente nada polêmico, porque os tempos não estão para polêmicas. Uma música do Paulinho da Viola, em que ele diz, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Portanto, acho que esse é o momento. Nós temos 33 anos de democracia, de estabilidade institucional, de estabilidade monetária, de inclusão social. Nós temos uma história de sucesso para contar. E, portanto, a gente não deve se deixar impressionar pela fotografia, muitas vezes, do momento, e de um momento mundial, aquele momento de guerra, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, os portos eram fechados, não podia haver comércio do Brasil com outros países. Era proibida a existência de manufaturas, tudo tinha que ser importado de Portugal. Era proibida a construção de estradas para os escravos não terem a fuga facilitada. 1/3 da população, aliás, era de escravos. Não havia escolas. 98% da população era analfabeta. Há 200 e poucos anos atrás. Esse era o Brasil. Essa era a infraestrutura do Brasil. E se formos olhar a superestrutura, queridos como somos, como são os nossos irmãos portugueses, nós somos herdeiros da tradição do último país que acabou com a Inquisição na Europa, do último país que acabou com o tráfico negreiro, do último país que superou o absolutismo. E com aquela infraestrutura e com essa superestrutura, em 200 e poucos anos, nós nos tornamos a 4ª maior democracia do mundo e uma das maiores economias do mundo. Eu sei que nós vivemos uma recessão e um período difícil, mas isso não desfaz tudo o que aconteceu. Nós percorremos um longo caminho. Muita gente mesmo, não se comporta no Brasil hoje como deveria. Mas esse não é um bom motivo para a gente fazer a mesma coisa. Portanto, a mensagem que eu queria deixar ao concluir, que na verdade é a minha convicção mais profunda, a minha fé racional, é a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Mas ela continua fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem que seguir. E porque eu acredito nisso piamente, eu tenho uma visão construtiva da vida, sempre. Tudo é perfeito, as coisas acontecem como tem que acontecer, porque tem que acontecer, porque os países, como as pessoas, passam pelo que tem que passar para evoluírem e para se aprimorarem. E, portanto, o meu slogan pessoal, com o qual eu concluo essa apresentação, é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. E a gente não deve dar o poder a ninguém de mudar a nossa natureza, porque eles não estão se comportando bem. Portanto, a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. E, portanto, e assim eu penso, e assim eu me consolo muitas vezes, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.